Mas vamos falar do que interessa. Nós já estamos em contato com o doutor em Direito Tributário, Dr. Carlos Augusto Daniel. E vamos conversar com ele exatamente a respeito de um assunto muito importante para você, micro, pequeno empresário e também empreendedor individual, que é sobre o famoso Imposto Simples Nacional. Houve uma prorrogação aí, não é, doutor Carlos Augusto? Eu dou bom dia ao senhor e gostaria que o senhor rapidamente dissesse aí, nos situasse, até para quem não é do ramo, o que é este Simples Nacional e o como se processou e o que envolve esta prorrogação por parte do governo. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Abre Aspas. Obrigado, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores. Bom, o Simples Nacional ele não é um imposto a mais ou um imposto novo, nada do tipo. Na verdade, o Simples Nacional ele é um sistema de arrecadação unificado de todos os tributos estaduais, não todos, mas grande parte dos tributos estaduais, municipais e federais, como forma realmente de simplificação. Eu costumo até falar, Glauco, em aulas com os alunos, brincando que o Simples Nacional está para a simplificação, assim como o cantor Belo está para a beleza. Não é tão simples assim, não costuma ser tão simples assim. E muito recentemente, né, no final de março, a gente teve a resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, que estabeleceu uma nova prorrogação aí para os pagamentos. Normalmente o que acontece? Você apura o tributo no mês, vamos dizer que a apuração do mês de março é feita considerando as receitas do mês de março e você paga aí até o dia 20 do mês seguinte. Com a prorrogação, esse vencimento ele foi prorrogado 3 meses para frente. Isso não é novo, isso foi feito ano passado também, como uma medida aí para preservar o caixa das empresas, tá? Até porque grande parte das empresas do Simples são empresas menores, naturalmente, até pelo perfil do Simples. As empresas que estão no Simples são empresas que faturam, que têm receita bruta de até 4,8 milhões por ano, então não é um valor de receita de faturamento muito elevado, e são, por conta disso, empresas que são muito vulneráveis a oscilações de caixa, né? Então, essa prorrogação veio no sentido de dar um respiro, de dar um afago, vamos dizer assim, para essas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte. Perfeito. Doutor Carlos, uma pergunta muito importante que muitas vezes acaba fazendo uma certa pegadinha com os empresários. É uma prorrogação ou uma suspensão? Porque esse imposto agora, que está sendo, segundo aí, prorrogado por 3 meses, será cobrado, então, no mês do mês de março, daqui a 3 meses, mais ou menos por aí? Exatamente. Vai ser, na verdade, o que acontece? Você muda a data do vencimento. Certo. Tá? Inclusive, vai ser cobrado lá na frente. Tem muito empresário, então, nesse sentido, é até importante, Douglas colocou muito bem, é importante que o empresário se programe para essa despesa ser feita lá na frente. Então, não paguei agora, esquece, segue o mesmo fluxo de caixa que eu estava fazendo até então. Não. Senão, lá na frente, você toma um tombo. Você só prorrogou o tombo, então. Não. O governo dá um período aí de 3 meses para você se organizar, até tem a possibilidade aí, após o vencimento do período de apuração, fazer o pagamento em 2 cotas mensais, como uma forma de realmente diminuir o impacto desse tributo nessa fase mais crítica que a gente está vivendo, infelizmente, aí, da Covid-19. Perfeito. Então, mais ou menos lá para o mês de junho, então, onde venceriam agora com esta prorrogação estes 2 impostos, do mês de março e também o do mês de junho, o empresário pode fazer o pagamento em 2 vezes no mês, parcelado, mais ou menos por isso mesmo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Mês de apuração de março, ele venceria em abril. Certo. Agora ele passa a vencer dia 20 de julho, ou seja, 3 meses depois. Após 20 de abril, a resolução autoriza que você pague em 2 cotas mensais do mesmo valor. Então, você poderia pagar, por exemplo, uma cota no dia 20 de maio, uma no 20 de junho, ou uma 20 de junho e outra 20 de julho, ou pagar tudo só dia 20 de julho,
que aí seria numa cota única lá no vencimento final, né? Da mesma forma, quem apurou em abril, ao invés de pagar em maio, vai pagar em setembro. Só quem apurou em maio que ganhou um mês a mais, que vai pagar em novembro. Perfeito. E doutor, quais são as implicações para o empresário que deixar de pagar esse imposto aí depois desses 3 meses de prorrogação? O que pode acontecer? Bom, o Simples ele tem uma sistemática que, caso você deixe de pagar, primeiro, você vai ser cobrado com multa, né, desse tributo. E caso a gente tenha aí, eventualmente, uma inadimplência contumaz, você pode ser até excluído do Simples Nacional se não tiver regularizado. Perfeito. Pois é, doutor Carlos, há pouco o senhor falou aí que tem que fazer um aprovisionamento aí dentro da empresa para pagar isso daí que foi prorrogado, não foi cancelado, como muito bem disse o Douglas Cruz aqui. Mas, doutor, fazendo só para a gente encerrar aqui, uma citação aí, talvez em nenhuma outra fase o planejamento de uma empresa seja mais necessário do que durante essa fase complicadíssima para a economia dentro da pandemia aí. E eu levanto aí a importância do empresário também, doutor, estar bem assessorado a respeito de toda a parte tributária no momento também de fazer o seu planejamento. Então eu gostaria que o senhor deixasse aqui para a gente encerrar exatamente esse posicionamento inicial, lembrando a você, pequeno empresário, microempresário ou empreendedor individual, que procurar o profissional competente substitui sim e com largas vantagens o achismo que eu ouvi na padaria ou na esquina. É bem por aí mesmo, doutor? Exatamente, Glauco. A gente tem que... Muita coisa envolvendo tributo, muita coisa tem que ser feita na ponta do lápis. A gente costuma falar assim, a gente costuma planilhar, né? Porque você tem vários modelos diferentes. Não é porque eu estou no Simples Nacional que eu vou estar pagando necessariamente menos tributo. Dependendo do meu negócio, às vezes está no imposto de renda, lucro real, é mais barato do que eu estar no Simples Nacional. A depender da minha margem de lucro, do tamanho da minha despesa, do tamanho dos meus custos. Então, ou está no lucro presumido. Então, assim, o Simples realmente é bem mais simples que esses outros modelos de apuração, mas você saber o que você está pagando de menos ou de mais, sempre você precisa ter o assessoramento de um profissional ou de um advogado tributarista ou de um contador com expertise específica em apuração de tributos para fazer esse levantamento. Especialmente, por exemplo, no momento agora de pandemia, as empresas do Simples, que são a maioria das empresas que a gente tem no Brasil, por exemplo, podem ser assessoradas para optar por uma tributação em regime de caixa, à medida que vai recebendo dinheiro e não em regime de competência, no momento que realiza as operações, ainda que não tenha recebido dinheiro, como uma forma exatamente de preservar a liquidez da empresa. Então a gente tem uma série de ajustes finos, naturalmente não dá para se ajustar tributariamente uma empresa amarretada, são ajustes finos que no final do dia vão fazer a diferença da empresa que vai ficar aberta e a empresa que infelizmente vai vir a fechar ao longo dessa situação que a gente está vivendo. Não tem dúvida, doutor Carlos, nós agradecemos demais. Devo dizer que eu gostei muito da sua analogia com o cantor Belo e vou terminar aí com o que já virou um dito popular. Na dúvida, consulte sempre um advogado. Nós agradecemos demais a sua participação aqui no Abre Aspas e gostaríamos aí de ficar mesmo em contato, porque esse é um assunto para lá de importante e com certeza nós temos sempre espaço para trazer essa informação de qualidade ao nosso telespectador e ouvinte. Muito obrigado, doutor. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana ao senhor e toda a sua equipe. Obrigado a todos, obrigado, Glauco, Douglas. Bom dia a todos.